Olá, como é que estão todos vocês? Já estava com saudade, afinal de contas, já tem aí algumas horas, alguns dias que não nos falávamos. Em todos os encontros anteriores, nós discutimos a importância, a fundamentalidade do professor, seja ele especialista ou seja ele generalista, de dar conta dos seus conteúdos. Ou seja, independente do conteúdo que eu vá ministrar, independente do ano escolar em que eu esteja inserida no correr do ano letivo, é minha responsabilidade como profissional dar contas dos meus conteúdos. Principalmente você que é o generalista, que vai lidar com língua portuguesa, matemática, ciência, saúde, história, geografia, entre outras tantas exigências legais, precisa sentar e precisa estudar muito. Neste e em alguns dos próximos encontros, eu vou estar falando para vocês de uma forma gostosa, creio eu, a respeito daqueles elementos que podem contribuir com o fazer do professor, com o momento de sala de aula, com o nosso fazer pedagógico propriamente dito. Eu estou falando do material didático de apoio, daquilo que o mercado nos oferece para que possamos realizar com qualidade o nosso trabalho. Em especial, estarei tratando de 3 elementos com vocês: do ábaco, da escala de Coussinert e do material dourado. Não são somente esses que a gente tem disponíveis no mercado, não. E eles não precisam ser necessariamente materiais confeccionados por empresas especializadas. É importante que eu diga para vocês que objetos simples, objetos que fazem parte do nosso cotidiano e do cotidiano das crianças, podem e devem ser trazidos para a sala de aula para serem utilizados como ferramentas de aprendizado. Se eu fosse dizer para vocês como exemplo para a gente trabalhar a operação adição, seja ela para pequenas quantidades, seja ela para grandes quantidades, seja ela para trabalhar com adições simples ou adições com reserva, eu poderia enumerar aí uma dezena de diferentes materiais para vocês. Além dos que eu já citei, do ábaco, da escala de Coussinert, do material dourado, eu posso falar para vocês do quadro valor de lugar, eu posso falar para vocês do cartaz de pregas, eu posso falar para vocês do trabalho utilizando diferentes sementes secas. Quando eu falo aqui de sementes secas, eu falo de grãos de arroz, feijão, milho, lentilha, grão de bico. E isso pode acontecer em qualquer região do país. O que você tem à disposição aí na cidade, no bairro onde está inserido, não precisa ser necessariamente o que eu tenho disponível aqui. Em Campo Grande, por exemplo, nesta época do ano, nós temos uma disponibilidade bastante grande de grãos de milho. Então eu, professor, posso sim utilizar esta semente e a disponibilidade que eu tenho para fazer operações agrupando de diferentes formas, e aí eu estou falando de adição, subtração, multiplicação, divisão, rudimentos de potenciação, utilizando o que eu tenho disponível. Se eu estivesse, por exemplo, no Pantanal, lá nós temos diferentes frutas do cerrado que nos brindam com sementes, também sementes secas. Ou seja, eu não preciso ter necessariamente um material constituído para um fim para que eu tenha um bom trabalho. Entre os materiais disponíveis, nós temos dominós de tabuada, nós temos dominós com formas geométricas. Falando de formas geométricas, nós temos os blocos lógicos, que são um fator de contribuição para a sala de aula maravilhoso. Só que tudo isso envolve custo financeiro.
Eu, professor, posso trocar os blocos lógicos pelos objetos que a gente tem em casa. Eu posso pedir aqui para os meus alunos trazerem embalagens secas que eles têm em casa. Caixa de sapato, caixa de leite, embalagem daqueles suquinhos ou dos achocolatados que as crianças tanto gostam, tubos de pasta de dente, copos descartáveis, bolas diferentes, futebol, tênis, basquete, voleibol, que as crianças têm na escola e têm dentro da sala de aula também, tem nas suas casas. E outras diferentes embalagens. A gente sabe, por exemplo, que quando a gente observa as embalagens de doce especialmente, tem embalagem em forma de pirâmide, tem embalagem de forma cúbica, tem embalagem de forma piramidal. Podemos trazer todos estes elementos. E você também, professor, pode colecionar todas essas coisas nas suas casas. Eu estou me lembrando aqui que outras formas, por exemplo, o cilindro que compõe o rolo de papel higiênico, para a gente trabalhar com formato cilíndrico, pedaços de cano, entre outras coisas. Pilhas que já foram descarregadas e serão descartadas. No caso especial da pilha, para a gente trabalhar com o formato cilíndrico reto e para a gente poder estar falando também de como descartar estes objetos da maneira correta, não simplesmente jogá-los no meio ambiente sem considerar o risco que a gente corre. Quando a gente olha para a pilha, por exemplo, para a pilha descartável, nós já podemos utilizá-la para conceituar um outro elemento importante da matemática, que é o positivo e o negativo. Por que que esse polo é dito positivo? Por que que aquele polo é dito negativo? Nós não podemos nos esquecer que matemática é a mãe das ciências e nós já podemos sim fazer pequenas interligações entre os conteúdos de biologia, no caso do meio ambiente, a polaridade da pilha, no caso da física e da química, entre outras tantas coisas. Então vejam, qualquer que seja o objeto que eu possa trazer para a sala de aula e aproveitar os seus contornos ou as suas propriedades, eles são interessantes. Vejam, por exemplo, a vestimenta da professora. Eu posso utilizar o visor do relógio para estar falando de círculo e circunferência. Eu posso utilizar a pulseira do relógio para estar falando de um segmento de reta. Eu posso utilizar, por exemplo, o formato da lente dos meus óculos para dizer para a criança o que é um trapézio. No nosso caso em especial, a gente poderia estar falando da base do microfone, do receptáculo, para estar falando de formatos arredondados. Nesse caso, a gente teria quase um elipsoide trabalhando aqui. Podemos utilizar tudo o que nos cerca para estar trabalhando os conceitos necessários dentro da aula de matemática. Poderíamos, como eu já lhes disse, trazer inclusive objetos do ambiente que nos cerca para servir como material de apoio didático. Olhem no entorno de vocês, verifiquem os tipos de gravetos que as espécies nativas podem oferecer. Aqui em Campo Grande, é uma pena, eu não tenho mais o material guardado comigo, senão lhes apresentaria com o maior prazer. Teve um aluno de uma escola estadual, aluno na época de 6ª série, atual 7º ano, que mexendo no quintal da sua casa encontrou uma raiz que fazia um ângulo entre si que ele entendeu como uma raiz quadrada. E nós deixamos esse objeto arquivado na escola para a gente, é óbvio que em tom de brincadeira, mas para ensinar o conceito matemático, falávamos a respeito da raiz quadrada, porque de fato o objeto acabou se fechando em torno de si, formando quase um quadrado perfeito. E observa, foi o aluno que achou, foi o menino que trouxe para dentro de sala de aula, foi o menino que se encantou.
Então vamos fazer isso, vamos nos agrupar com os demais professores, dependendo da vertente de formação de cada um, vamos utilizar este filtro para trazer para a sala de aula objetos interessantes. Eu, por exemplo, quando fui alfabetizada, quando eu fui aprender a trabalhar com o quadro valor de lugar desenhado na folha do caderno, a minha professora se utilizava de grãos de feijão, grãos de bico e grãos de milho, para que a gente aprendesse a diferenciar unidade, dezena e centena. Todos vocês sabem que, por comparação, o grão de feijão é menor do que o grão de milho, que é menor do que o grão de bico. Os feijões, para nós, eram as unidades, os grãos de milho, as dezenas, os grãos de bico, as centenas. Conforme nós íamos movimentando estes elementos, nós aprendemos a trabalhar tanto com adição, quanto subtração e multiplicação. A qualidade da sua aula, professor, depende somente da sua criatividade. Até depois!